História real da vovó. O mistério que mudou tudo após o último aniversário da vovó. Clara sempre foi uma sombra na própria casa. Mesmo entre risadas e conversas, sentia-se invisível. Mas tudo mudou no último aniversário da avó, quando um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Depois da festa, a avó adoeceu rapidamente e dias depois partiu. A dor da perda misturava-se a uma inquietação que Clara não conseguia explicar. No dia do funeral, sua família se reunia em volta do caixão, todos com semblantes de tristeza, mas Clara sentia algo diferente, algo oculto. Após os rituais da despedida, decidiram limpar a casa da avó. Foi então que, sozinha no sótão empoeirado, Clara encontrou uma caixa antiga. O cheiro de mofo e madeira envelhecida a envolveu, mas sua curiosidade foi mais forte. Ao abrir, encontrou cartas amareladas e fotos em preto e branco, como portais para outra época. As imagens revelavam rostos desconhecidos, amigos, amores e eventos que pareciam ter saído de... À medida que desdobrava as cartas, histórias de traumas e amores não correspondidos emergiam. Clara leu sobre um romance proibido da avó, um homem à sombra da sociedade, que trouxe uma mistura de paixão e angústia. Cada palavra parecia pulsar, como se chamasse por Clara, afastando a neblina que tornava sua vida tão confusa. Entretanto, não era apenas o passado da avó que vinha à tona. Sua prima Letícia, com ciúmes evidentes, começou a questionar a herança, exigindo o que achava que era seu por direito. O tio Carlos, sempre distante, olhava com desdém, arrastando rancores que pairavam no ar como sombras ameaçadoras. O irmão de Clara, Pedro, parecia querer apagar tudo. Ele insistia que esses segredos poderiam destruir a família, enquanto Clara ardia em paixão por descobrir a verdade sobre suas raízes. O que ela não esperava era que uma das cartas guardasse uma revelação bombástica que poderia desestabilizar ainda mais a já frágil estrutura familiar. Cada novo segredo, cada nova confissão sobre sua avó a deixava mais ansiosa. Quem ela realmente foi? O que a moldou? E qual era seu legado? Clara nunca havia se sentido parte da história familiar, e agora a oportunidade de mudar isso estava ao seu alcance. Mas, e se os ecos do passado machucassem ainda mais os vivos? Clara estava presa entre a vontade de expor tudo e o temor de ferir aqueles que amava. A necessidade de pertencimento pulsava em seu peito, enquanto os demônios internos a pressionavam, expor a verdade ou viver nas sombras. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava imersa em pensamentos, com o coração acelerado. As cartas estavam ali, como se tivessem sido escritas especialmente para ela. Cada novo segredo a chamava, mas ao mesmo tempo um medo profundo tomava conta. E enquanto ela se perdia em suas lembranças, um barulho vindo do andar de baixo
trouxe de volta à realidade. Era uma batida forte, como se algo estivesse sendo derrubado. Clara congelou. O que estava acontecendo? Decidida a descobrir, desceu as escadas apressadamente, sentindo o suor frio escorrendo pela sua testa. Os juízes e expectativas familiares ainda estavam na sala, mas seus olhares estavam vidrados na porta da sala de estar. O clima estava tenso, quase elétrico. Clara atravessou a sala sem entender o que estava acontecendo. Então ela viu Pedro, seu irmão, com uma expressão desesperada. — O que aconteceu? Clara perguntou, a voz trêmula. — A carta! Ele gritou, quase sem fôlego. — A que você estava lendo? Ele gesticulou para o chão, onde uma folha estava espalhada. Era uma carta. Não uma das que tinha encontrado, mas uma nova. Clara pegou a folha, as mãos tremendo. O que lia a deixou paralisada. Era uma acusação direta. Seu coração disparou. É hora de acabar com as mentiras. O texto da carta revelava que a avó tinha um passado que ninguém imaginava. Um segredo obscuro sobre um filho que fora dado para adoção. Clara mal conseguia processar as palavras. Uma nova verdade indignante brotava na superfície, como uma ferida aberta, e não parava por aí. O filho adotivo era Carlos, seu tio. A sala irrompeu em murmúrios e abalos. A expressão de Letícia era uma mistura de espanto e raiva. O olhar de Carlos mudou instantaneamente. O homem sempre distante agora se tornava um alvo, o recipiente de séculos de segredos. Clara olhou para Pedro, buscando um ínfimo apoio. Mas a ansiedade estampada no rosto dele estava longe de oferecer conforto. — Isso é mentira! Gritou Carlos, a voz tremendo. Ela estava confusa. Não tinha sanidade nos últimos dias. Uma tentativa de desviar a atenção da verdade que se intensificava. Mas Clara não estava disposta a deixar isso passar. Cada palavra, cada silêncio pressionava para que ela tomasse uma atitude. Como poderia continuar em paz com essa revelação? Ela virou-se, enfrentando Carlos, a dor e a frustração pulsando em suas veias. — O que mais você escondeu? A tensão na sala aumentou. As expressões de todos os presentes estavam fixas entre a incredulidade e a necessidade de entender. O que a avó realmente fez? Como isso afetava cada um deles ali? O silêncio tomou conta, como se uma bomba tivesse explodido no meio da família, deixando todos no mar de questionamentos. Clara, sentindo a pressão subir, percebeu que cada segredo agora tinha um peso maior e, principalmente, cada relação estava prestes a desmoronar. As lembranças compartilhadas foram substituídas por incertezas. Numa fração de segundos, uma nova verdade se apresentava para Clara. A necessidade de desenterrar o passado estava além de sua própria busca por pertencimento. Ela olhou novamente para Pedro, para Letícia, para Carlos. Se as revelações continuassem, o que restaria da família? Clara precisava decidir: contar tudo ou permanecer em silêncio e atentar contra seu próprio ser. Enquanto os rostos ao redor dela se distorciam em confusão e medo, a sala ficou novamente em silêncio, aguardando pela escolha de Clara. Era um momento decisivo, e as consequências dessa escolha poderiam ser devastadoras. O que ela faria? Clara encarava Carlos, a tensão entre eles quase palpável. Cada segundo parecia uma eternidade.
Ela sentia que aquele instante poderia desencadear algo muito maior. O silêncio foi quebrado quando Letícia, com os olhos arregalados, se virou para o avô, que até então permanecia em um canto, observando tudo com uma expressão indecifrável. "O que você sabe sobre isso, avô?" perguntou Letícia, passando a mão pelas lágrimas. "Você sempre esteve tão distante." Os olhos do avô brilharam e uma sombra de dor cruzou seu rosto enrugado. Ele se aproximou, a voz tremendo. "Todos nós sabemos que segredos podem tecer destinos", disse, quase para si mesmo, mas todos o ouviram. Naquele momento, a porta da sala se abriu com um rangido agudo e todos se viraram para ver quem estava ali. A figura familiar de tia Fernanda, a irmã da avó, apareceu, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Eu não consigo acreditar no que estão dizendo!" exclamou, os olhos em Carlos. "Não é verdade, não pode ser!" A atmosfera parou. Clara sentiu seu coração disparar. Que segredos mais aquele dia ainda estava disposto a revelar? "O que você sabe, tia Fernanda?" gritou Pedro, irrompendo em desespero. "Por favor, nos diga!" A tia hesitou, olhando para Clara. Um longo suspense se estendeu, como se o tempo estivesse apertado. Então respondeu, em um sussurro que reverberou como um trovão. "Você não deveria ter aberto aquela caixa, Clara. Algumas verdades são mais pesadas do que o coração pode suportar. Em seus profundos segredos, a verdade da nossa família é muito mais obscura." Nesse exato momento, outro barulho ecoou, um estrondo vindo da cozinha. Um copo derrubado? Clara se virou. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma figura de um homem estreito, com um ar sombrio, entrou na sala. Ele usava um sobretudo escuro e tinha uma expressão que misturava determinação e alucinação. "Você não tem ideia do que está fazendo!" ele gritou para Clara, apontando um dedo acusador. O homem era familiar. Clara congelou. Era Lucas, o primo que tinha desaparecido anos atrás. O que a família acreditava ter se perdido para sempre em um acidente no país vizinho. Ele olhou para todos, os olhos fervendo de uma verdade que nem Clara conseguia imaginar. A avó não deu apenas um filho para adoção. Ela escondeu a verdade sobre quem eu realmente sou. Eu sou o filho perdido. E Carlos, ele não é apenas seu tio. Ele é o meu pai. O ar ficou pesado. Letícia quase caiu e Clara sentiu um nó no estômago. Tudo o que conheciam mudava em um giro súbito, em um instante. "Como assim? Não, isso não é possível!" gritou Pedro, lutando para processar a revelação, enquanto a sala se tornava um mar de vozes confusas e gritos de incredulidade. A ausência de palavras capazes de traduzir a dor estava em todos os rostos presentes. Cada um que havia construído seus próprios muros de defesa estava agora à beira do colapso, expostos a uma verdade que combinava as histórias que sempre contaram com os sussurros que nunca quiseram ouvir. Clara, aturdida, já não sabia em quem confiar. O que mais poderia estar escondido? O que essa nova revelação significava para suas memórias, sua identidade? Afinal, poderia ela ainda chamar alguém de família depois de tudo isso? Enquanto o caos se desenrolava em sua volta, um vislumbre de luz surgiu. O peso de mais uma descoberta se aproximava.
As cartas não eram apenas fragmentos do passado, eram o prenúncio de um futuro que Clara ainda não compreendia. Ela ergueu a cabeça, sentindo sua determinação renascer. Era hora de saber a verdade, não importa o custo. Novos segredos eram como correntes, e ela decidira que não seria mais uma sombra. O que viria a seguir poderia destruir ou construir, e a maior questão permanecia no ar. Quem era de fato Clara? Clara encarava Carlos, o coração acelerado, mal conseguindo processar a bomba que acabara de explodir na sala. Lucas, o primo que todos acreditavam ter desaparecido há anos, agora revelava que era o filho perdido da avó. A presença dele transformava o espaço, carregada de perguntas sem resposta. Como você pôde ficar todo esse tempo escondido? Clara finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Lucas olhou em volta. Seus olhos pareciam quebrar a tensão no ar. Não fui eu quem escolheu isso, respondeu, mais afligido do que defensivo. Eu fui adotado por outra família, mas cresci ouvindo histórias sobre essa família. Minha mãe nunca parou de me contar sobre vocês. O clima se tornava cada vez mais insuportável. As vozes se misturavam em murmúrios e gritos confusos. Pedro parecia prestes a desmaiar, enquanto Letícia, quase em choque, apenas balançava a cabeça. Clara sentiu a pressão subir. O passado estava borrando os contornos do que pensava ser sua vida. Então outro estrondo, desta vez vindo de fora da janela aberta. Uma sombra passou rápido. Clara virou-se, os olhos arregalados. O que foi isso? Gritou Letícia enquanto todo mundo se virava para a entrada da casa. E logo, uma figura tão repentina quanto a tempestade apareceu na porta. Era uma mulher empapada da cabeça aos pés, com uma expressão de puro desespero, como se tivesse corrido uma maratona. Preciso de ajuda! Gritou ela, a voz rouca e trêmula. Ele está vindo! O homem da caixa. Ele quer o que está dentro dela. A cada palavra, mais sonhos e segredos pareciam se desmanchar como um castelo de cartas. O que era essa caixa? O que havia realmente dentro dela? O olhar desesperado da mulher fixou-se em Clara, como se ela fosse a única capaz de entender. O que você sabe sobre isso? Clara perguntou, o medo apertando seu peito. Eu sou Esther, a irmã de Lucas, revelou a mulher, ainda ofegante. Ele não sabe, ninguém sabe. A verdade é muito mais sinistra. Os murmúrios e sussurros aumentaram e a sala começou a tremer com a carga emocional. Clara queria entender, mas parecia que a cada segundo novas camadas se desdobravam, trazendo modulações de horror e desespero. Você não tinha que ter me encontrado. Lucas gritou, o desespero agora na voz dele. Você não tinha que ter voltado. Esther fixou o olhar no primo, a voz quase suplicante. E a avó não tinha que ter me deixado sozinha com esse peso. Estava tudo dentro da caixa. O que ela escondeu não fica só com ela. O ambiente esfriou. Os rostos ao redor estavam em choque. Clara sentiu o estômago revirar. O que mais estava escondido? A caixa. O que havia nela que poderia unir ou destruir aquela família? A sala se encheu de ecos. As vozes se superpunham, uma cacofonia de ansiedade. E enquanto isso, um último barulho ecoou da porta dos fundos. Um leve estrondo, quase como uma batida tímida, mas suficiente para parar o tempo por um instante. Todos olharam para o fundo da casa. E Clara percebeu que a luz já não era apenas refletida por dentro, mas uma sombra se projetava na entrada, moldada na escuridão crescente. Clara respirou fundo, sabe-se lá o que mais estava prestes a ser revelado. O passado a cercava, e ela, no centro desse turbilhão, sabia que agora não havia como voltar atrás. A tempestade estava apenas começando. O futuro era um desconhecido,
Um abismo prontamente engolindo suas certezas. O que está acontecendo? Clara sussurrou. Seu olhar fixo no movimento se aproximando na porta. A sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. E com isso, a pergunta pairou no ar. Quem era realmente a Clara entre tantas verdades enterradas? E o que mais a caixa poderia trazer à luz? Clara o coração dela batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Aquela sombra se desenhava na luz fraca, um contorno que parecia prometer tanto pânico quanto revelações. O clima já carregado ficou ainda mais pesado. A mulher, com a roupa encharcada e os olhos arregalados, olhou para Clara como se estivesse buscando socorro. Era Esther, a irmã de Lucas. O desespero em sua expressão fez a sala silenciar. Cada um na família estava preso em seus próprios pensamentos, tentando decifrar o que estava acontecendo. "O que você quer dizer com o homem da caixa?" Clara perguntou, quase implorando por respostas. A voz dela tremia, marcada pelo medo do desconhecido. Esther respirou fundo, como se aquele simples ato pudesse dissipar a carga de segredos que havia carregado. Há anos nossa avó fez um trato, um pacto obscuro, e agora ele está de volta. A revelação era chocante. Um pacto? O que seria isso? A mãe de Clara sempre foi uma mulher temente a Deus. Como poderiam existirem essas coisas em sua família? Clara olhou para Lucas e sentiu que ele também estava paralisado por aquelas palavras. "De que pacto você está falando?" Pedro perguntou, desesperado. As expressões de todos mudaram. A incredulidade dava lugar a uma inquietação palpável. Algo relacionado ao passado. Algo que envolve uma maldição. Esther disse, os olhos se arregalando com a intensidade da declaração. Ele quer o que lhe foi prometido. Algo que agora está com vocês. A consequência da declaração explodiu dentro da sala. A verdade estava mais uma vez se comprimindo em torno deles, como se a casa de sua avó estivesse viva, selando segredos em suas paredes. "O que está dentro da caixa?" Clara insistiu, agora cheia de determinação. "O que você sabe, Esther?" Mas antes que a mulher pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. A figura de um homem entrou, usando um sobretudo escuro, o olhar penetrante e carregado de mistério. O homem parecia saído dos pesadelos, e seu rosto era vago, como se a própria luz tivesse receio de se fixar ali. "Você não deveria estar aqui," ele gritou, apontando um dedo em direção a Clara. E como se seu corpo tomasse consciência, Lucas deu um passo à frente, gritando. "O que você quer? O que está acontecendo aqui?" "Estou aqui para cobrar o que é meu." A voz do homem ressoou com ecos de um passado longínquo. "A caixa que vocês guardam é mais do que segredos. É um legado, uma maldição." Clara sentiu um arrepio na espinha. Um legado? A palavra fazia ecoar um terror antigo. Ela agora sabia que as descobertas sobre sua avó eram apenas a ponta do iceberg. O que mais a família havia escondido? A tensão explodiu e fora da casa um trovão ressoou, iluminando a sala com um clarão estranho. O homem avançou, a mão estendida, como se estivesse prestes a tocar a caixa que Clara tinha encontrado. Um impulso irrefreável para possuí-la. "Não!" Clara gritou, protegendo a caixa como se a vida deles dependesse disso. O homem hesitou. Clara olhou para ele. Seus olhos penetrantes e viu algo que ela não esperava, um traço de dor. A raiva se misturava à tristeza, criando uma tensão
que a deixava confusa. Você não sabe o que está fazendo! Ele advertiu, a voz agora mais baixa. Algumas verdades são mais perigosas do que você imagina. Esther, em um impulso, se virou para Lucas. Ele não deveria estar aqui. Você não entende isso. Isso não é só sobre vocês. É sobre todos nós. Havia algo na voz dela. Uma urgência que Clara sentiu atravessar o ar. O peso da revelação atingiu como um soco. O que mais estava escondido? O que a avó realmente escondeu naquela caixa? Cada um na sala agora se perguntava quem eram aquelas pessoas que se diziam família. No meio daquele caos, um novo eco surgiu. Afinal, o que estava em jogo não era apenas um passado manchado, mas um futuro incerto. O homem, com seu olhar profundo e desesperado, se tornou o símbolo de um enigma ainda maior. O que vai acontecer se eu abrir a caixa? Clara murmurou, mais para si mesma do que para qualquer um ali. O peso da pergunta flutuou na sala, uma nova precipitação que eles não podiam ignorar. Uma escolha se apresentava no horizonte. O que Clara escolheria fazer? Clara encarava a figura do homem com o sobretudo. A tensão pesava no ar como uma tempestade à espreita. As palavras de Esther reverberavam na cabeça dela, um eco apertado que não a deixava em paz. O homem se aproximava devagar, seus olhos escuros pareciam penetrar em sua alma. A sala estava tensa, todos os olhares fixos naquela figura ameaçadora. Você não sabe o que está fazendo, repetiu o homem, mas desta vez sua voz soava diferente, menos intensa, como se ele estivesse se debatendo com sua própria frustração. Clara sentiu um arrepio na espinha, a sensação de que algo mais profundo, mais perturbador, estava prestes a explodir. O que você quer? Clara questionou, coragem brotando de algum lugar profundo dentro dela. Diga logo! Nesse momento, ele hesitou. Estava prestes a responder quando a porta se abriu violentamente e uma figura familiar entrou. Era a mãe de Clara, desesperada, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Clara! Gritou, como se o mundo estivesse desmoronando. O que está acontecendo aqui? O caos na sala se intensificou. A mãe de Clara não só interrompeu o momento, mas trouxe um novo nível de pânico. Os rostos de Letícia, Pedro e Esther viraram-se para ela confusos. Você precisa sair daqui, insistiu a mãe. É muito perigoso. Logo em seguida, Clara se lembrou. Sua mãe sempre teve um jeito de evitar assuntos que a deixavam desconfortável. O que ela estava escondendo dessa vez? Um nó se formou na garganta de Clara. Ela a conhecia bem, sabia que havia algo mais. Um segredo enterrado, como os que recentemente começaram a emergir. Essa caixa? Começou o homem, mas pareceu hesitar novamente. Clara olhou para ele, percebendo um traço de medo em seu olhar. Era como se ele estivesse lutando não apenas com as pessoas ali, mas com as sombras do passado que o perseguiam. O que tem nessa caixa, afinal? Perguntou Clara, a voz firme. A afirmação de sua mãe atravessou o espaço como uma faca. Ela olhou para o homem, depois para Clara, o terror gritando em seus olhos. E naquele momento, tudo pareceu congelar. Uma tensão palpável pairando. Não é o que você pensa, começou a mãe de Clara. Mas suas palavras soaram como um roteiro prestes a desmoronar. Você não deve saber a verdade. Uma batida na porta fez a família pular. Tudo parecia estar desmoronando, enquanto todos estavam tão presos em seus segredos que a casa estava prestes a ceder
sob o peso deles. O homem, em um acesso de raiva, avançou. A verdade é que ela não é apenas a sua avó, gritou. E um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Ela é a minha mãe! Sou eu quem precisa da caixa! Os rostos se viraram lentamente, as palavras dele reverberando como um pesadelo. Clara ficou paralisada. Lucas era irmão? O que isso significava? E mais, isso tornaria Carlos o avô dela? E o homem que tinha diante de si um tio? O quê? Gritou Pedro, como se tentasse compreender. Isso não pode ser verdade. O pacto que ela fez, continuou Lucas, agora explodindo em emoção. É a razão pela qual eu fui deixado para trás. Ela não pode escapar disso. As revelações estavam gritando, quase sufocando cada um naquela sala. Clara olhou para sua mãe, sentindo a raiva subir. O que ela havia feito? A sensação de traição a envolveu como uma tempestade. Você me enganou todos esses anos. Clara vociferou. O nó na garganta, agora dolorido. Por que não me contou? As vozes se chocavam e as verdades já dolorosas começavam a se tornar cruéis. O homem que havia sido um desconhecido se tornou seu irmão. A tensão subiu pela sala e Clara percebeu que nada seria como antes. Você precisa escolher, Clara. Lucas gritou, apontando para a caixa. A verdade ou a mentira? Mas saiba, cada escolha terá suas consequências. O olhar de Clara pendia entre o passado e o futuro. As paredes da casa, guardiãs de segredos, pareciam encolher. O que mais ainda poderia ser revelado? Ela olhou para todos os presentes, os laços familiares começando a se desintegrar em volta dela. A caverna de segredos estava desmoronando e agora, mais do que nunca, cada escolha feita poderia levar a novos abismos. No profundo silêncio que pairou, Clara finalmente percebeu. A verdade era uma espada de 2 gumes. Escolher um lado podia significar perder o outro. E enquanto o mundo ao seu redor se transformava, uma única pergunta se formou em sua mente. O que realmente importava mais, a sangue ou a confiança? O que ela decidiria? Clara encarava a sala cheia de pensões. O homem de sobretudo, a mãe, Lucas, todos pareciam peças de um quebra-cabeça que não se encaixava. Ela sentia o nó na garganta apertar, a confusão a consumindo por dentro. O que mais ela não sabia sobre sua família? Você não sabe o que está fazendo, repetiu o homem, a voz mais baixa agora. Um cheiro de terra molhada e dor pairou no ar. Esther, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Clara e Lucas. Isso vai acabar mal. O pacto não é só um segredo, ele é uma maldição. Clara sentiu o peso daquelas palavras. A voz dela tremia. E Clara percebeu que não era só uma história antiga, era vida e morte. Quando Lucas avançou em direção ao homem, Clara sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. Saia do nosso caminho! Gritou, a raiva pulsando nas veias. Não é assim que funciona, irmão! O homem respondeu, e a palavra irmão ressoou como uma explosão. Clara quase desmaiou. Irmão? Como assim? A revelação de uma relação que ela nunca esperou. Clara olhou sua mãe buscando respostas, mas os olhos dela estavam vazios. Antes que pudesse perguntar, a porta se abriu com um estrondo, quase como se a própria casa estivesse exigindo uma verdade que todos temiam. Um clarão iluminou o espaço, revelando uma mulher. Clara reconheceu aquele rosto. Era a tia Gláucia, mais velha, mas ainda assim tão familiar. O que está acontecendo aqui? Perguntou, ofegante e visivelmente abalada.
Você precisa sair! Gritou a mãe de Clara. Não! Gláucia entrou na sala e a tensão aumentou. Enquanto a porta se fechava, um som muito forte ecoou pela casa, fazendo o chão tremer. Algo estava prestes a acontecer. Você conhece a verdade, disse Lucas, agora subitamente calmo, olhando para Gláucia com raiva. Diga a eles! A expressão da tia se contorceu em confusão. Não estou! Mas ela se interrompeu. Durante um momento, a sala ficou em silêncio total e pareceu que todos estavam segurando a respiração. Então, um grito. A figura do homem no portão se contorceu em dor, cambaleando para trás como se algo invisível o atingisse. Clara assistiu, perplexa. O que estava acontecendo? A mulher que havia entrado, Gláucia, olhou ao redor e seus olhos brilharam com uma intensidade quase sobrenatural. O pacto foi rompido! Gritou, e um coro de murmúrios começou a crescer. Aquela declaração fez todos olharem para ela, e Clara sentiu o chão sob seus pés parecer tremular. Como assim? Clara finalmente conseguiu falar. O que foi rompido? A resposta que todos temiam ficou presa na garganta de Gláucia. Ela desviou o olhar, agora parecendo pequena e vulnerável. A avó, ela fez algo que não devia fazer. A voz dela falhou. O que você está dizendo? Insistiu Lucas, desesperado. Todos estavam prestes a se estourar em perguntas, mas a tensão só aumentou. E foi então, em meio à confusão, que um grito irrompeu da cozinha. O som de um vidro quebrando. Clara e todos se viraram. O homem no portão havia desabado, seu rosto distorcido em uma expressão horrenda. E antes que Clara pudesse entender o que estava acontecendo, ele levantou a mão, a pele pálida e fria. Vocês precisam saber. A avó não é quem pensam que é. O silêncio foi ensurdecedor. O choque se espalhou, uma onda invisível que paralisou a todos. Que queria dizer? Centenas de perguntas ficaram pairando no ar, ameaçando implodir tudo. O coração de Clara disparou quando ela finalmente tomou coragem e perguntou: O que você quer dizer? Só o eco da pergunta ficou, pois a sombra da verdade os envolveu, tortuosa. Cada rosto na sala estava petrificado. E enquanto Clara aguardava uma resposta, uma nova certeza a atravessou. O que quer que viesse a seguir seria mais devastador do que tudo o que ela já conheceu. O que realmente havia na caixa? O passado da família perseguiu até ali, mas a verdade agora parecia se adensar como nuvens de tempestade. E enquanto olhava a cena, Clara percebeu que a tempestade estava prestes a atorrentar, e ela não sabia se estava pronta para isso. Dúvidas e ansiedades a invadiram, na esperança de descobrir a verdade antes que tudo se desmoronasse. O que mais estava escondido? Clara encarava a sala cheia de tensões. O homem de sobretudo, a mãe, Lucas. Cada um parecia um pedaço de um quebra-cabeça que não se encaixava. O ar estava denso, uma expectativa insuportável filhando as veias dela. O que mais ela não sabia sobre sua família? Você não sabe o que está fazendo. Repetiu o homem, mas sua voz agora tinha menos raiva e um toque de desespero. Clara percebeu que ele também estava lutando contra seus próprios demônios. O que você quer? Clara questionou, sentindo coragem brotar de algum lugar dentro dela. Diga logo! Esther olhou fixamente para Lucas. Como precisam saber? A avó não é quem pensa o que é! Ele gritou, a voz cheia de angústia. A sala se tornou um mar de murmúrios confusos. Até então,
tudo o que sabiam estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Clara sentiu o coração acelerar. O que isso significava? O que você quer dizer? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro. Esther, agora atordoada, olhou intensamente para o homem. E então, como se tivesse encontrado a resposta mágica, sua expressão mudou. Não pode ser. Ela murmurou. Não pode ser só isso. O homem começou a recuar, seu olhar fixo no que parecia ser um pânico genuíno. E naquele momento, tudo explodiu. Uma sombra enorme se projetou na sala. Uma figura alta, com um cabelo desgrenhado, como se tivesse saído diretamente de um pesadelo, entrou pela porta da cozinha. O que está acontecendo? Gritou, sua voz profunda reverberando. Era Thomas, o vizinho, mas ele não parecia ele mesmo. Os olhos dele estavam arregalados e o pânico desenhado no rosto. Ajude-me! Implorou o homem com o sobretudo, sua voz baixa e trêmula. Ele está vindo! O ambiente ficou em silêncio absoluto. O nome ele pairava como se o ar tivesse ficado pesado. A tensão era palpável. O que está acontecendo? Insistiu Thomas, olhando ao redor, percebendo que todos estavam em estado de choque. Clara sentiu seus pés se moverem para a frente. Quem está vindo? Que segredo é esse? Gritou, o medo começando a dominar sua voz. O homem da caixa! O homem com o sobretudo gritou novamente e todos os rostos se viraram para ele, como se quisessem aceitar sua verdade. Ele busca por tudo o que foi perdido, algo que está relacionado a todos nós, e não podemos deixá-lo entrar. Não havia opção de voltar atrás. O medo transparecia nos rostos familiares. Clara não compreendia toda a conexão que aqueles seres tinham entre si, mas uma verdade perturbadora começou a surgir. E no meio daquele caos, uma questão surgiu com força. E se aqueles que ela chamava de família, na verdade, não eram nada além de estranhos? Antes que alguém pudesse responder, as luzes começaram a piscar. Um som distante de vidro e metal ressoou de novo. A casa estava negando a verdade, fazendo a sensação de que algo muito mais terrível estava prestes a ser revelado. Tomás, com os olhos fixos na porta da cozinha, disse em voz baixa: Ele já está aqui. O silêncio se arrastou até que, de repente, uma sombra se projetou na porta da cozinha. Uma figura de mãos escuras apareceu, emanando uma aura de poder. Então Clara viu. Era sua avó. O choque a atingiu como uma tempestade. Ela estava ali, mas não era a avó que Clara conhecia. Havia algo obscuro que fazia a luz parecer desvanecer. Você não devia ter aberto a caixa, Clara. A avó a alertou, mas a voz dela soava mais como uma chamada de alerta do que uma simples reprimenda. Agora, todos nós estaremos em perigo. A sala se tornava um campo de batalha visual. Cada rosto confuso, cada emoção à flor da pele. E enquanto Clara tentava entender aquela figura do passado que agora estava tão presente, uma nova certeza surgiu. A família dela estava conectada com coisas muito mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. O que está acontecendo? Clara perguntou, o nó na garganta se apertando. O que vocês fizeram? As palavras dissolveram-se no ar pesado. E quando Clara olhou aquela nova avó, uma ideia chocante surgiu. O que se passava realmente por trás daquela máscara de família?
E que segredos devastadores ainda estavam escondidos sob a superfície? O olhar da avó encontrou o dela, e Clara soube que nada seria como antes. Clara encarava a avó com um nó na garganta. As palavras não saíam. O que mais ela escondia? O homem de sobretudo parecia ter recuperado um pouco de controle. Mas a tensão nos rostos de todos preenchia a sala como um peso insuportável. O olhar misterioso da avó encontrava o de Clara, e a filha sentia a verdade prestes a desabar sobre elas. "Clara!" começou a avó. Mas as palavras ficaram presas. Tomás, o vizinho, olhou para todos, ainda em choque. "Esse homem, o que ele quer? O que está acontecendo?" A voz tremia do medo. O homem no portão fechou a expressão em uma mistura de pavor e determinação. "Ele não pode ficar aqui!" gritou Lucas, agitado, se aproximando do homem no sobreestofo. "Ele deve saber o que aconteceu com a avó. E com você também!" interrompeu Esther, apontando para Lucas com dedos trêmulos. "Você não é só irmão dele. Tudo isso é um jogo." O clima ficou mais pesado. Um silêncio denso caiu e o homem no portão olhou para o chão, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Lucas se virou para Clara, os olhos cheios de confusão. "O que você sabe sobre isso?" "Clara!" ele perguntou. A avó reagiu, pegando a mão de Clara com força. O toque era familiar, mas quente demais. Clara não sabia se deveria sentir segurança ou medo. Ela respirou fundo, o coração disparando. "O homem que está vindo", começou o homem de sobretudo. Mas uma batida violenta na porta interrompeu. Todos estremeceram na expectativa. A casa parecia viver, como se estivesse aguentando segredos por muito tempo. "O que foi isso?" Pedro gritou, ao ouvir a batida novamente. A porta tremia e o som do movimento ressoou como um tambor, demandando atenção. "É ele!" gritou o homem, tremendo. "O homem da caixa está aqui!" A sala se transformou em um frenesi. O olhar de todos se dirigiu para a entrada e, num instante, a porta foi arrebentada. Um homem alto e esquelético entrou, a expressão feroz e a pele pálida. Ele irradiava uma energia sombria que fez Clara sentir um calafrio percorrer sua espinha. "Eu sou o que vocês temem!" ele gritou, a voz criando uma onda de medo. "O que foi prometido está a caminho!" Após essas palavras, o ambiente explodiu em gritos e murmúrios. De Clara se arregalaram. "Prometido? O que queria dizer com isso?" "Você não pode fazer isso!" A avó berrou e o tempo pareceu parar enquanto a figura sombria avançava. Mas antes que pudesse atacar, uma luz intensa iluminou toda a sala. Clara, quase ofuscada, viu sua avó mudar de expressão, um olhar de terror e relutância cruzando seu rosto. "Não!" E em um movimento rápido, a avó fez algo inesperado. Ela se jogou na frente do homem ameaçador. "O que você está fazendo?" Clara gritou desesperadamente. A tensão na sala poderia ser cortada com uma faca. E num instante de revelação, as palavras da avó ecoaram pela sala. "Eu não posso deixar que você o machuque!" A voz dela soava firme, mas havia uma fragilidade que todos podiam ouvir. Nesse momento, um brilho começou a emanar da caixa que Clara tinha encontrado. Todos na sala se viraram, e a luz era quase celestial. O homem sombrio hesitou e então começou a gritar. "Não! Isso não pode acontecer!" Sua voz reverberava em desespero. A sala estremeceu.
A avó parecia ter conseguido algo, mas o poder dela também fez o ser místico mudar. Ele se virou, os olhos brilhando com uma raiva incontrolável. Você não pode escapar do seu passado. Foi um momento de confusão e loucura. Ao mesmo tempo que a luz se tornava mais intensa, tudo ao redor se distorcia. Clara viu sua avó gritar e a caixa explodir em uma tempestade de luz, versos juntos de dor e libertação. O homem sombrio se contorcia em agonia, e no momento em que a luz dominou tudo, o mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Ela viu flashes de imagens, rostos do passado de sua família, os desejos mais profundos e os segredos mais obscuros. Quando tudo finalmente acalmou, o que ficou na sala era um vácuo. Clara olhou para todos, sentindo a mudança no ar. Sua avó estava de pé, mas mais velha, como se tivesse retirado todo o peso do mundo. O homem de sobretudo não estava mais presente. O que aconteceu? Clara sussurrou. Um frio percorreu a sala. Olhou em volta e cada um tinha a expressão de alguém que viu o inimaginável. Agora você sabe, gritou a avó, o olhar intenso e doloroso. E sem mais palavras, a verdade parecia ter se dissolvido no vazio, deixando apenas perguntas. O que realmente havia se revelado? Aquela luz? Que poder foi despertado e que segredos mais estavam escondidos? A sala, agora impregnada de mistério, parecia guardar ainda mais coisas por trás daquela façanha. Clara sabia que as respostas estavam mais distantes do que nunca e que a verdadeira tempestade apenas começava. Clara ainda estava atordoada. A luz da caixa ofuscava seus olhos enquanto a avó, agora mais velha e cansada, parecia se desfazer em lágrimas. O homem sombrio recuou, aterrorizado, e todos na sala estavam paralisados, esperando a próxima cena daquele caos. Era um pacto, algo insano, a avó murmurou, a voz quase inaudível. Eu fiz escolhas, mas nunca quis que chegasse a isso. A tensão é apalpável, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Pedro, Letícia e até sua mãe estavam em silêncio, os rostos pálidos refletindo o horror que todos sentiam. Clara sentiu o peito apertar. O que sua avó havia feito? Você precisa entender, Clara, prosseguiu a avó com uma sinceridade crua nos olhos. Demônios do passado estavam se aproximando. Precisávamos de proteção, mas o preço foi alto demais. E então, no calor daquela confissão, uma fraqueza tomou conta de Clara. Ela se sentia dividida, presa entre o amor pela avó e a amarga verdade que estava sendo revelada. Lucas, atormentado, perguntou: o que vamos fazer agora? O homem da caixa, ele ainda está lá fora. Sua voz tremia. Clara o ouviu. Cada palavra um eco do medo que todos compartilhavam. A figura que ameaçava a tranquilidade deles ainda estava lá, escondida nas sombras. E naquele momento, Clara percebeu que eles precisavam acabar com aquilo. Ela olhou para a caixa brilhante e sentiu uma onda de determinação. Eu vou enfrentar isso, disse Clara, olhando diretamente para os olhos da avó. Se você não conseguiu enfrentá-lo, talvez eu tenha que tentar. A sala se silenciou com seu ultimato, a coragem dela ressoando como um tambor. Precisamos fazer isso juntos, sugeriu Thomas, o vizinho, que até então apenas observava. O que quer que esteja lá fora, você não pode encarar sozinha. E assim, a família, que em um dia se tornara um campo de batalha de segredos,
começava a unir forças. A voz sentiu uma chama de esperança acendendo-se em seus olhos. Juntos, eles se dirigiram à porta, a luz da caixa servindo como um farol. Clara sentiu seus batimentos acelerarem. O que encontrariam? O passado ou a liberdade? Quando abriram a porta, o ar estava gelado e a presença do homem sombrio fazia o estômago de Clara revirar. Entretanto, ao invés de pânico, ela sentiu um frio na espinha, que poderia ser coragem. Chegou a hora! Clara declarou, encarando a escuridão. Vamos acabar com isso! E naquele instante, o homem apareceu. Sua figura aterradora, ofuscada pela luz da caixa, o som do vento parecendo um sussurro de apoio. A batalha estava apenas começando, mas Clara não estava mais sozinha. Um novo espírito a envolvia. As sombras ao redor começavam a se dissipar e ela sentiu um fio de esperança se entrelaçando no meio da tempestade. Seria possível vencer? A história de sua família estaria prestes a ser reescrita, mas o que mais estava por vir? O que aconteceria com cada um deles? Clara sabia que a resposta aguardava na escuridão, esperando para ser desvendada. E assim, enquanto o futuro se desenrolava como um livro em branco, uma pergunta mais ecoou em sua mente. Quem realmente eram eles e que destino os aguardava? Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Inunde a seção de comentários